Abra a sua Bíblia. Livro do profeta Amós, capítulo de número 4, a parte B do versículo de número 12, que diz assim a palavra de Deus: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Vou repetir. Capítulo 4, profeta Amós, parte B do versículo de número 12. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Culto de senhoras. Eu tenho uma palavra para a igreja. Seja Deus louvado por todas as senhoras que têm desempenhado um trabalho na obra do Senhor. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Queridos, o texto que nós lemos é um texto muitas vezes desconhecido, daqueles que não têm o costume de fazer uso da leitura da palavra do Senhor. O livro do profeta Amós, por ficar numa parte da Bíblia bem escondida, são pequenos livros que foram colocados, inseridos no cânon. A palavra do Senhor, revelada na Bíblia Sagrada, que a palavra Bíblia vem do termo grego biblion, que significa vara de medir ou medida de carpinteiro. Está sempre apta a medir, a trazer à plana aquilo que está torto, e serve para medir as nossas vidas. O livro do profeta Amós é um livro de juízo. O profeta Amós, ele foi usado por Deus para trazer uma palavra de juízo sobre a sua igreja. Todos nós sabemos que desde Gênesis até o livro do Apocalipse, o povo de Deus passou por várias crises espirituais. É verdade que estamos vivendo uma crise alastrante em nosso meio, não só no nosso Brasil, mas em todo o globo terráqueo. Uma crise existencial, aonde a crise tem se proliferado na política, tem se proliferado em todos os regimentos, famílias, em sistemas políticos, e tem atingido o sistema religioso. Porém, nesta época, foi o tempo mais crítico para a igreja do Senhor. O povo de Deus passou por várias alianças, várias dispensações. Nós vimos Deus fazer uma aliança com o homem no Éden. A primeira aliança constituída, a aliança edêmica. A segunda aliança, aliança noética. A terceira aliança, aliança abrâmica. A quarta aliança, aliança mosaica. A quinta aliança, aliança davídica, aonde entramos na primeira dispensação. Depois da primeira dispensação, ela foi rompida no período do reinado de Ciro e Dário, aonde Ciro, ele edita um edito por nome de pregão, e durante um pequeno espaço de tempo, o povo de Deus vai poder respirar. Só que este respirar do povo de Deus fez o povo se esquecer de Deus mais uma vez. O povo partiu a adorar a outros deuses. O povo perdeu a sua comunhão com o Senhor. E agora entramos na segunda dispensação, a dispensação do mistério, aonde Deus ele vai passar 400 anos sem se revelar para o seu povo.
Deus não se revela por Urim, nem por Tumim, nem por boca de profeta. Porém, alguns profetas, eles com a palavra que foi infiltrada no seu coração, eles vão em um momento de crise profetizar. Como no caso do profeta Ageu, profeta Joel, aonde eles, inspirados por Deus, eles profetizaram que a glória da última casa seria maior do que a da primeira. Aonde, inspirado por Deus, o profeta Malaquias, ele vai profetizar dizendo: e outra vez verão a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Homens que profetizaram em tempos de crises. Nós vemos aqui o profeta Amós. Deus vai levantar este homem no pior período da igreja do Senhor. 400 anos do silêncio de Deus. E o profeta Amós, ele vai profetizar. A instituição eclesiástica da época, ela era constituída por 2 ministérios: profeta e sacerdote. Profeta e sacerdote. Hoje, nos nossos dias atuais, nós temos vários regimentos eclesiásticos. Nós temos diáconos, nós temos evangelistas, nós temos presbíteros, nós temos pastores, dirigentes de ciclo de oração, dirigentes de jovens. Alguns nomes denominados segundo o regimento, o estatuto da igreja: apóstolos, reverendos, bispos, que não faz distinção, é o mesmo presbítero, mas são nomes denominados dependendo da instituição. Só que nesta época existia simplesmente 2 regimentos eclesiásticos: profeta, sacerdote. O profeta era aquele que era rejeitado, profeta era aquele que era esquecido, profeta era aquele que ninguém queria ouvir. Os profetas dos nossos dias atuais já é diferente. Quando diz vem um profeta aí para a igreja lota. Quando diz vem um pregador da palavra, a igreja seca. Mas se o Senhor colocar profeta Regis Silva, não cabia de gente aqui. Mas como o Senhor colocou pastor Regis Silva, a igreja diminuiu o número. Porque profeta hoje tem nome. Mas os profetas da Bíblia vai em contraposição dos profetas de hoje. Porque se você observar as funções do sacerdote, a única coisa que o sacerdote fazia era ou queimar incenso no tabernáculo, ou simplesmente sacrificar para a remissão dos pecados do povo. Como assim? Não entendi. O irmão Felipe tinha pecado, nem se arrependeu, mas pegou um cordeiro, levou para o templo e disse: sacerdote, aqui está o cordeiro, sacrifique em meu favor. Cordeiro era imolado, sua carne queimada, aspergido sobre o altar, e o sacerdote: Senhor, perdoa os pecados do teu filho Felipe Cailan, perdoa ele, tem misericórdia dele, Senhor. Recebe o clamor, recebe a oração dele. Esse era o exercício ministerial do sacerdote: pegar o homem e levar a Deus. Sacerdote, ele era bem visto, sacerdote era querido, sacerdote era aceito no palácio, porque o sacerdote pegava o homem e levava a Deus. Só que o sacerdote apresentava só o exterior, porque o que vinha sacrificado era um animal, diferente do que o apóstolo Paulo disse: portanto agora apresentai os vossos corpos como um sacrifício vivo, não é morto, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sacerdote pegava o homem e levava a Deus.
E o profeta? O profeta era diferente. O profeta era rejeitado, o profeta era esquecido, o profeta ninguém queria perto, o profeta morava nas cavernas, o profeta ele ia para o deserto, por quê? Porque enquanto sacerdote, ele está diante do altar e dos reis, dizendo: Senhor, recebe a oração do teu povo, Senhor, recebe a petição do teu povo, Senhor, recebe o clamor do teu povo, porque o sacerdote ele pegava o povo e levava a Deus, em contrapartida do profeta, ele está pegando Deus e trazendo ao povo. E quando ele pega Deus e traz ao povo, Deus não vem revelando o exterior, Deus vem revelando o interior do homem. Enquanto o sacerdote está dizendo: recebe a oração do teu povo, recebe a petição do teu povo, recebe o clamor do teu povo, o profeta está dizendo: convertei-vos, ó raça de víbora, porque é chegado o reino dos céus. Mene, pequeno e passim, teu reino foi dividido, pesado foste na balança e foste achado em falta. Teu reino vai ser entregue aos medos e aos persas, e ainda hoje tu morrerás. Aleluia, aleluia. A função do sacerdote era diferente do profeta. O sacerdote pegava o povo e levava a Deus. O profeta pegava Deus e trazia o povo. Hoje todo mundo quer ouvir um profeta. Profeta na Bíblia denuncia. Profeta na Bíblia denuncia. Amós ele vem como uma palavra de juízo. Sabe por quê, irmãos? E eu quero aqui fazer a distinção de alguns, porque existem muitos homens de Deus. Eu quero trazer aos irmãos aqui uma compreensão, que o problema que está acontecendo aqui em Amós tem acontecido nos nossos dias atuais. O pecado tem se proliferado no meio do povo em Amós. Sabe por quê, irmãos? Duas instituições eclesiásticas existiam: profeta e sacerdote. Eram para andar unidos. Só que se você observar o texto, a primeira repreensão de Deus, ele diz: o juízo vai começar primeiro pela minha casa. O juízo começa na casa. Deus vai começar a julgar a sua casa, porque só existia duas instituições: profeta e sacerdote. Só que em vez deles andarem unidos, os sacerdotes resolveram abraçar os reis e passaram a encobrir os pecados feitos por eles. Enquanto o profeta está na praça denunciando, o sacerdote está dentro do palácio passando a mão no pecado. Deus começa uma palavra de juízo para os líderes, porque os líderes eram para andar unidos, mas os líderes agora estão divididos. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos: está diferente dos nossos dias atuais? O pecado tem se proliferado, sim ou não? Será que as lideranças estão andando unidas? Como eu repeti, eu vou fazer a distinção de alguns, porque existem homens de Deus, mas 99,9%, irmãos, dos nossos líderes, regimentos eclesiásticos, a Bíblia Sagrada diz que o cordão de duas obras é mais difícil de se romper. A Bíblia Sagrada diz que
que os membros, nós somos membros de um só corpo. A cabeça é Cristo, e não tem como meu dedo midinho andar na testa, não tem como o meu nariz nascer debaixo do pé, a não ser que seja algum erro aí, algum erro que tenha sido gerado enquanto estava acontecendo o processo de transformação dentro do ventre materno. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: o membro tem que andar lado a lado, porque a cabeça é Cristo. O pecado tem se proliferado em nosso meio, porque há divisão em nosso meio, e a Bíblia diz que reino dividido, ele não subsiste. Eu estava na UPA juntamente com a minha esposa, e estava conversando com dois irmãos, e Deus falou comigo ali, e disse: o espírito da morte está sobre esta cidade. Eu disse: Senhor, mas por quê? Ele disse: porque a minha liderança que eu constituí sobre a face da terra estão divididos, estão separados, e o anjo da morte, ele tem tomado o território. Aleluia! Irmãos, eu disse isso aqui outro dia, pastor Cléber, quando eu aceitei a Jesus, alguém recebia um convite e dizia: pastor, eu convidei o irmão Raimundo para pregar em nossa igreja, é culto de jovens. O pastor perguntava: meu filho, ele é crente? Sim, pastor. Ele tem um bom testemunho? Sim. Ele é marido de uma só mulher? Sim. Ele tem um bom testemunho para com seus vizinhos? Sim. Ele respeita pai e mãe? Sim. Pode trazer para pregar. A pergunta mudou. Hoje eu vou trazer o irmão Raimundo para pregar. Ele é de que igreja? Ninguém quer saber se é crente, quer saber se frequenta a mesma igreja. Não precisa ter bom testemunho, basta frequentar a mesma igreja. Estou falando de placa. A história mudou. Antes, pastor, todo mundo lá consagrava, jejuava, orava, para poder vir para cá um dia, para que o Senhor revelasse ao Senhor, e o Senhor pudesse trazer de lá para sentar aqui. Hoje não, irmãos, hoje já não precisa mais consagrar nem jejuar, basta você ter uma boa oratória, fazer um curso aí na internet, basta você ter um dízimo alto, basta você ter uma família grande na igreja, pode pecar todo dia, mas se tiver um dízimo alto, vai sentar aqui. O que é isso? É profanação à obra. Só quem crê nesta palavra, só quem crê que Deus, ele vai desmascarar, Deus vai arrancar. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo de Nazaré: aqueles que são fiéis vão permanecer, mas aqueles que são infiéis, o Senhor vai arrancar, vai desmascarar. O Senhor vai fazer uma limpeza. O coronavírus não veio para matar, é a peneira de Deus que está sobre a face da terra. O plumo de Deus está sobre a sua igreja. O plumo de Deus está sobre a igreja. O plumo de Deus está sobre a igreja. O plumo de Deus está sobre a igreja. Pecado ainda é pecado, prostituição ainda é prostituição, mentira ainda é mentira. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Adore, adore, adore. Cadê a igreja que adora? Cadê a igreja que adora? Cadê a igreja que adora? Para
Prepara-te, ó Israel, prepara-te, ó igreja, Jesus está voltando. A Súria, Camanablaxondarábia, a Maia, Candorabá, Fúria, sobre a Candarábia. A mensagem para os nossos dias atuais, irmãos. Quem é limpo, se limpe mais. Mas quem é sujo, suje-se mais. Essa é a mensagem para os nossos dias. Eu preguei tanto sobre os princípios das dores, irmãos. Nunca pensei que eu estaria inserido nele. Estamos inseridos no momento mais crítico da igreja. Princípio das dores. Porque sabe o que é que vem depois do princípio das dores? Arrebatamento. Arrebatamento. É o que vem depois do princípio das dores. Então, no princípio das dores, o que Satanás ele puder fazer para arrebatar o maior rebanho possível para ele, ele vai fazer. Então não se escandalize. Coronavírus ele vai passar, mas vem coisa pior. Vem coisa pior. Não se engane. Os cavaleiros ainda do Apocalipse ainda não foram revelados. Tem 7 cavaleiros ainda para descer. E aí a Bíblia vai revelar quem é e quem não é. Bem-aventurado aqueles que forem na primeira vinda. Bem-aventurado esses. Porque a Bíblia diz que nem as 10 pragas de Faraó que aconteceram no Egito são comparados àquele grande dia. O grande dia terrível do Senhor. Hoje o maior temor do ser humano é a morte. Ninguém quer morrer. E eu tenho ouvido isso todos os dias. Ninguém está preparado para a morte. Você pode estar preparado para ir para o céu, mas ninguém está preparado para enfrentar a morte. Na hora que ela se aproxima, você começa a clamar por Deus: Senhor, tem misericórdia da minha vida, não deixa eu ir agora, Senhor. Começa a vir a lembrança dos parentes, começa a vir a lembrança daqueles que vão ficar. Tem aquela lembrança e a incerteza do que vai vir depois que você for. O nosso maior pesadelo neste momento é a morte, irmãos, e ela está aí cercando a tudo e a todos. Mas a Bíblia diz que naquele grande dia a agonia será tão grande que muitos procurarão ela, mas não acharão, porque ela já tem fugido. Muitos olharão para as pedras e dizer: pedra, caia sobre a minha cabeça, me mate, e as pedras não ouvirão. Amós está com uma palavra de juízo. O primeiro jugo, a casa. Os líderes estão divididos. As lideranças estão separadas. É nós aqui e vocês aí. Não há um ajuntamento para um clamor. Vamos clamar pela cidade. Vamos clamar pelo estado. O Senhor começa: Amós,
eu vou colocar uma praga de gafanhoto no meio do povo. Como todos nós sabemos, gafanhoto na época era muito temido. Gafanhoto, ele acabava com toda a colheita, acaba até hoje. Gafanhoto é o exército mais preparado do mundo. Eles só trabalham em equipe, só trabalham juntos. E quando Deus queria castigar o seu povo, Ele usava de simplesmente um artifício: a fome. Enviava praga de gafanhotos, consumia a lavoura de todas as pessoas. E aqueles que conseguiam produzir, a Bíblia diz que os inimigos, eles iam e roubavam tudo que eles tinham. A Bíblia diz que os midianitas, eles eram tanto inúmeros como a praga de gafanhotos, iam e consumia toda a terra. O Senhor disse: Amós, eu vou colocar o gafanhoto no meio do povo, não vai sobrar nada. Amós neste momento vai interceder pelo povo e disse: Senhor, como subsistirá Jacó? Jacó é pequenino. Jacó é Israel. Israel é o povo escolhido, a igreja do Senhor. E quando Amós começa a interceder, o Senhor diz assim: Amós, por conta da tua intercessão, eu não mandarei o gafanhoto sobre a terra, mas o fogo eu colocarei para consumir a terra. Assim como fiz com Sodoma e Gomorra, assim será nos teus dias. O fogo descerá e consumirá toda a terra. Crianças, jovens, adolescentes, todos serão consumidos pelo fogo. Amós levanta mais uma vez a sua voz e diz: Senhor, como subsistirá Jacó? Jacó é pequenino. O Senhor mais uma vez: Jacó, Amós, por conta do teu clamor, eu não enviarei o fogo sobre a terra, mas colocarei um prumo no meio da minha igreja. Colocarei um prumo no meio do meu povo. Amós clama, Amós intercede, mas o Senhor de forma nenhuma disse: eu retirarei o prumo do meio do meu povo. A crise era grande. O Senhor diz: eu pouparei do gafanhoto, eu pouparei do fogo, mas o prumo, ele não sairá do meio do meu povo. E creio eu que todos os irmãos que estão aqui sabem o que é um prumo, o que é usado pelo pedreiro. Todos nós sabemos. E aqui eu concluo a mensagem. O prumo foi colocado no meio da igreja, no meio do seu povo, e o Senhor disse: eu não retiro o prumo do meio da minha igreja. Pedreiro coloca 3 tijolos, coloca o prumo lá, o prumo desce até o chão, para ver se não existe nada torto. Coloca mais 3 tijolos, coloca o prumo lá em cima, desce até o chão, para ver se não tem nada torto. Coloca mais 3 tijolos, fazendo 9 fiadas, coloca o prumo lá em cima, e o prumo vai descendo, descendo, descendo até o chão, para ver se não tem nada torto. Se tiver algo torto, o pedreiro dá até uma batidazinha com a colher, para ver se volta para o lugar. Se não voltar, derruba a parede e começa tudo de novo. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Deus está falando aqui, irmãos. Deus está falando aqui. Tem coisa que com pancada serve,
mas tem coisa que tem pancada que não dá jeito. Eu vou repetir porque essa aqui vem quentinha do céu agora. Tem coisa que uma pancadinha dá jeito, mas tem coisa que precisa ser derrubado para poder ser reconstruído de novo. Foi o caso lá dos muros de Jerusalém. Não teve como remendar, teve que ser derribado para poder haver uma nova reconstrução. Eu não entendi, eu vou exemplificar para você. O Senhor disse: eu vou colocar o prumo no meio do meu povo. Ele estava dizendo: aquilo que está torto vai ter que se endireitar. Eu vou dar uma pancadinha do lado. Se ele se erguer firme e forte e não ficar penso para cair de novo, então eu recontinuo a construção. Mas se ele não voltar para o lugar, eu vou derribar, mas eu vou reconstruir. Eu vou reconstruir, mas o chão não vai ficar. Vai haver uma reconstrução. Vai haver uma reconstrução. Quem quer nessa palavra, levanta a mão e adora. Levanta a mão e adora. Levanta a mão e adora. O meu parente está no chão. O meu parente caiu. Tem problema não. Deus vai reconstruir. Vai reconstruir. Vai reconstruir. Vai reconstruir. Quem quer? Quem quer? Adore, adore, adore. Adore, adore. Eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você adorar. Teu parente caiu, não tem problema não, irmão. A colher ainda está na mão do pedreiro. A colher ainda está na mão do pedreiro. A colher ainda está na mão dele. A sociedade está em crise. A política está em crise. A sociedade está em crise. Mas a igreja permanece de pé. A igreja permanece de pé. A igreja permanece. Adore, 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 adore. Adore, 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 adore. Adore, adore, adore. Adore a Ele, glorifique a Ele, exalte a Ele, enalteça o nome dele. Vamos na praia, Suriacama na Vaxandarabia. Deus está reconstruindo os sonhos nesta noite. Deus está reconstruindo os projetos nesta noite. Deus está reconstruindo muitos planos que foram frustrados. Creia nesta palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa eu dizer algo aqui para os irmãos. Deixa eu dizer algo aqui para os irmãos. Quando o pedreiro ele passa o prumo e vê que tem algo torto, ele dá uma pancadinha, não se ajeitou, derruba. Vamos reconstruir de novo. Só que quando ele derruba, independentemente da forma que seja, com um chute ou tirando tijolo por tijolo, vai acontecer algumas percas, irmãos. Porque tijolos se quebram.
A massa, muitas vezes, meu pastor, não tem mais como, dependendo do tempo, não tem mais como reaproveitar. Oh, glória! Tem massa que dá para aproveitar, tem massa que não dá para aproveitar. Como assim? Se tiver muito tempo exposto ao sol, secou, não dá mais para aproveitar. Mas dependendo do tempo, sabe o que acontece? Leva lá para o servente. Aí o servente vai fazer o quê? Joga um pouquinho de água. Você não entendeu não, irmão? Dependendo do tempo que tenha caído, a perca que teve, aí não tem problema não, leva lá para o servente e joga um pouquinho de água. O Senhor Jesus diz: quem tem sede, vem a mim e beba, porque eu sou a água que sacia a sede do sedento, e quem beber desta água, jamais tornará a ter sede. Eu não sei se você está fraquinho, mas receba a água do Espírito nesta noite. Receba a água do Espírito nesta noite. Ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor. Às vezes precisamos ter percas para sermos reconstruídos. Pancada não dá jeito, água não dá jeito. Aí infelizmente vai ter que ter percas. A massa jogada fora, o tijolo já não é mais reaproveitado, mas a construção não para. Às vezes nós pensamos: por que eu estou perdendo tanto? Por que meu parente foi embora? Por que meu amigo foi embora? Por que minhas finanças estão indo embora de repente e eu não vejo retorno? Por que meu ministério não cresce? Às vezes, para nós sermos reconstruídos, é necessário sofrermos percas. Eu não sei se você está entendendo essa mensagem, mas Deus está te trazendo um exame de consciência hoje. Não murmure pelas tuas percas, não murmure pelas pancadas que você tem levado. Deus está reconstruindo. Deus está reconstruindo. E a construção é para alojar alguém. Quer seja um prédio, quer seja uma casa, mas toda construção é para alojar alguém. Eu não entendi. Você perdeu algo para que alguém se aproximasse. Você sofreu percas para alguém se aproximar. Parece que você não entendeu. Você está sendo reconstruído para alguém se chegar para perto. Alguém precisa de você, mas você precisa estar de pé. Você precisa estar de pé. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. E eu encerro aqui. Deus retirou o prumo, Deus retirou o fogo, Deus retirou o gafanhoto, perdão. Deus retirou o fogo, mas Deus não retirou o prumo. O prumo está posto no meio da igreja. Deus está reconstruindo. Escute, isso é profético. Coronavírus vai embora. Coronavírus vai embora. Mas vem coisa pior. E só vai permanecer aquele que estiver nas mãos do construtor.
construtor só usa a massa se for boa. O construtor só usa um tijolo se for apto para o uso. Só vai passar por tudo isso aquele que estiver nas mãos do construtor. Vamos orar. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Que Deus fortaleça a cada um em sua presença. E que a bênção de Deus continue estendida sobre as nossas vidas. Se Jesus voltar amanhã, nós vamos nos ver nas glórias. Se Ele não voltar, se Deus conceder outra oportunidade, nós estaremos aqui. Mas estejamos em oração, orando uns pelos outros. Eu disse para minha esposa, começo de 2019, eu tinha muitos projetos, eu tinha muitos sonhos. Parei de sonhar? Não. Parei de projetar? Não. Só que eu disse a ela, eu estou andando agora no passo do gado, pisando em ovo, porque eu vejo amigo meu da direita e da esquerda sucumbindo, morrendo. Pessoas que eram mais crentes do que eu, pessoas que tinham mais testemunho do que eu, pessoas que tinham mais saúde do que eu. Eu vejo morrendo de um lado e eu vejo morrendo de outro. Mais tarde pode ser eu. Eu estou aqui, amanhã eu posso estar num caixão. Não tem diferença de mim para qualquer um dos irmãos. Então vamos aproveitar cada minuto de nossa vida para dizer às pessoas que estão do nosso lado: eu te amo. Não espere você ver num caixão e estar se desesperando lá. Eu te amava tanto, e via todo dia frente a frente e nunca teve a coragem de dizer: eu te amo. Aproveite hoje, porque o amanhã nunca foi, e principalmente agora não é certeza. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, guarde, livre e proteja de todo mal. E como eu disse, se nós não vermos mais aqui, nós nos veremos lá na glória, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E estaremos cantando no lindo coral, e entraremos pelas portas, acompanhado por Ele, como o alarido da trombeta e a voz do arcanjo gritando: levantai, ó portais eternos, e